esse momento. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso café com palavras rema especial. Não sei se vocês notaram aí, mas fizemos aí um pequeno ajuste aí na caneca aí dourada aí, em homenagem aos 100 dias. E realmente os 100 dias é fato para que possamos sim comemorar e termos mantido essa constância, essa determinação e essa dedicação. Então, obrigado aí a todas e a todos que participaram ou estão participando desse processo e desse, vamos chamar assim, projeto nosso, que é fazer com que o nosso contato diário com o Pai seja feito em comunhão com vocês aí que estão do outro lado também. Bom, hoje o tema é arrependimento e alinhamento. E nós vamos terminar o segundo livro de Crônicas, do capítulo 33 a 36. Estamos finalizando o segundo livro. E esse tema, arrependimento e alinhamento, agora que eu vi que faltou um i ali no alinhamento, mas o alinhamento é o quê? O texto de hoje traz um tema sério, mas muito necessário. Deus fala, Deus corrige, Deus julga, mas também ouve o coração que se arrepende de verdade. É um texto que mistura, vamos falar assim, alerta e esperança. Ele mostra que o pecado tem consequência, mas também mostra que o arrependimento sincero ainda encontra misericórdia por parte do Pai. Então vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo ao Pai mais um dia, um amanhecer, um amanhecer maravilhoso, onde possamos pedir com humildade, sim, reconhecer os nossos erros esses que, a partir do momento que seja compartilhado com o Pai, tem uma nova direção e vamos fazer com sinceridade, porque realmente quando nós pedimos com sinceridade, com certeza existe uma mudança no caminho. E, por último, vamos estar com o coração sensível a escutar o que o Pai está nos direcionando, ao que está nos mostrando. E é isso que nós vamos fazer agora, nessa oração de abertura. E aqueles que puderem fechar os olhos, mais uma vez, agradecendo a vocês que estão aí do outro lado. Pai amado, grandioso, bondoso, eu venho em nome do teu filho amado Jesus para agradecer mais um dia, Pai. Mais uma manhã, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui na tua presença. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã e dá-nos um coração sensível à tua voz, Pai. Livra-nos da dureza, da teimosia e da indiferença espiritual. Quando o Senhor nos corrigir, ajuda-nos a responder com humildade. Ensina-nos a voltar para ti com sinceridade, Pai, antes que o coração se acostume com o erro. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, toda oração, ela é claro que ela tem uma linha individual, né? Porque todos nós temos que fazer a nossa oração diretamente ao Pai, pedindo uma direção para o dia e ajustes que nós precisamos fazer. E o Pai sempre responde às nossas orações. É nós que, mesmo pedindo e Ele respondendo, a gente acaba, por algumas vezes, não executando. Por isso que na minha fala inicial, o texto de hoje, o devocional, ele mostra algo muito simples. O texto mostra que o povo não ouviu a voz de Deus. Mesmo pedindo a direção, mesmo se arrependendo de algumas coisas, o povo não ouviu a voz de Deus. E por quê? Porque o rei Manassés endureceu o coração, mas depois se arrependeu. O texto final do segundo livro de Crônica, nós vamos falar de alguns reis. Né? Um deles é o Manassés. Mas também o outro rei, que é Josias, ouviu a palavra e respondeu com humildade. Por que isso é importante? Se Manassés começou endurecido, ele não ouviu a voz de Deus, mas na aflição se voltou ao Senhor. Já Josias
teve uma postura diferente. Quando ouviu a palavra, se humilhou diante de Deus. A lição é clara. Arrependimento verdadeiro começa quando paramos de resistir à voz de Deus. Então, nesta manhã, pessoal, vamos ouvir com o coração aberto, disposto e disponível a receber a direção do nosso Pai. Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui e aqueles que vão ouvir vão ter esse entendimento e vão ter a ação de acordo com essa direção a ser recebida. E o que nós podemos trazer como uma abertura do primeiro bloco? Primeiro, Deus fala antes do juízo. Como havia comentado, o texto vai nos lembrar que é algo muito simples e muito profundo. Se Deus fala antes do juízo, o coração endurecido muitas vezes resiste, mas o coração arrependido se rende. Pessoal, arrependimento não é apenas sentir culpa. Arrependimento é ouvir a voz de Deus e voltar com humildade. Sim, porque quando você volta com humildade, nós voltamos ao centro ou trazemos o Pai ao centro de tudo, ao centro da nossa vida. Então vamos agora para o primeiro bloco, onde o tema principal é não ouvir a Deus endurece o coração. Então vamos lá. Começa assim o primeiro bloco. Nos capítulos 33 a 36 do segundo livro de Crônicas, vemos que após o reinado de Ezequias, Judá mergulhou em um nítido declínio espiritual, que selou o destino do Reino do Sul. Apesar de um reavivamento breve e superficial sob Josias, a nação se precipitou no juízo. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10. Esse primeiro bloco nos mostra Manassés. Manassés era frio e endurecido. É isso que o texto diz, que ele era frio e endurecido espiritualmente. Deus falou com ele e com o povo, mas eles não deram ouvidos. Esse é um ponto muito sério. Quando nós começamos a ignorar a voz de Deus, o coração vai ficando insensível. No começo, a nossa consciência incomoda, ou a consciência incomoda. Depois, a pessoa se acostuma. E quando o coração se acostuma com o erro, a desobediência começa a parecer normal. Mas a desobediência sempre traz consequências. Sim, sempre. Porque quando, como eu coloquei, né, quando nós ignoramos a voz de Deus, o coração vai ficando insensível, sim. E se a desobediência sempre traz consequência, o que é que nós podemos refletir, o que é que nós podemos confrontar com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas reações? É algo que nós vamos ver agora no nosso bloco, confronto, para que possamos refletir, parar, pensar e entender aquilo que Deus quer ajustar no nosso dia a dia com as nossas posturas. A postura errada, eu coloquei de uma forma simples, para poder ser de uma forma também mais rápida de entendimento. O meu exemplo que eu coloquei aqui, a postura errada é quando ouvimos a correção de Deus e continuamos do mesmo jeito. Essa, para mim, é uma postura totalmente errada. É ouvir a correção de Deus e continuar do mesmo jeito. Se essa é a postura errada, ou seja, você escuta o que Deus está te dirigindo, está te direcionando para a correção, mas você não muda, continua do mesmo jeito, a postura certa é quando você escuta a voz de Deus, reconhece o erro e responde com humildade e arrependimento. Todos nós temos falhas, cometemos erros, e se os erros foram cometidos de uma forma sem perceber, mas algumas vezes esse erro, mesmo sem perceber, nos machuca, traz consequências para a gente, e alguns de nós, infelizmente, ao invés de buscar o Pai
com humildade e arrependimento, a gente acaba se afastando dele, entendendo que até aquilo ali foi um ato muito grande e que você não merece não merece, ou vamos dizer assim, voltar para o Pai. Por isso que eu trouxe como um exemplo, a pessoa recebe uma correção, percebe que Deus está tratando algo em seu coração, mas prefere justificar o erro em vez de mudar. Eu tenho compartilhado aqui com vocês que um dos pontos que eu tenho buscado todos os dias melhorar é a minha forma de falar. Eu tenho buscado, sim, usar palavras que me direcionem de uma forma mais clara, de uma forma mais segura, onde eu passo efetivamente aquilo que eu gostaria de passar. É não deixar dúvida. E uma das coisas que eu entendo, que é um hábito que eu tinha, eu até entendo que hoje eu quase zerei, mas em algum momento eu posso cometer esse erro, pelo menos eu entendo que é um erro de um hábito, porque quando você é questionado em algumas situações, mesmo que a resposta seja positiva, ou seja o sim, nós começamos pelo não. Eu já escutei isso muito, a pessoa receber uma pergunta e falar, não, sim, é verdade. Porque o não é uma forma de defendermos, ou seja, de justificarmos. E é esse cuidado que eu tenho buscado também corrigir na minha forma. Porque quando nós reconhecemos o erro, pessoal, quem de nós não errou? Né? É fácil quando nós entendemos que sim, todos os dias nós temos que buscar essa correção, ajustes a serem feitos, entender e aceitar com humildade e principalmente ser grato porque o Pai não nos abandonou. Quantos erros nós cometemos ao longo da nossa vida e o Pai está conosco, se você é claro, se nós buscamos a Ele. Então não vamos só justificar o erro, vamos mudar. E eu trago para vocês que a postura certa diria o seguinte: Senhor, eu não quero endurecer meu coração. Ajuda-me a ouvir, reconhecer e mudar. E a pergunta de confronto é o quê? Tenho ouvido a voz de Deus ou tenho resistido ao que ele já me mostrou? Essa é uma pergunta para ser realmente analisada com carinho, porque, como eu comentei, eu acredito que o que eu passo em algumas circunstâncias, quando eu recebo uma direção, uma necessidade de correção, eu procuro me justificar. E até em coisas que nós podemos entender que é coisas pequenas, mas aquela história que eu comentei no início. Aquilo que é pequeno vira um hábito, e esse hábito, quando ele é errado, traz consequências grandes. Por isso, vamos agora para a leitura do segundo bloco, e a leitura do segundo bloco vai nos trazer que Deus ouve quem se arrepende. Vamos lá. Espiritualmente, Manassés era frio e endurecido. O Senhor falou com ele, mas ele não lhe deu ouvidos. Emocionalmente, era insensível, sendo capaz de queimar crianças vivas sem remorso. A consequência veio logo, um período turbulento de cativeiro na Babilônia. E foi ali, na aflição, que Manassés buscou ao Senhor. Deus ainda ouve aqueles que o buscam, mesmo depois de uma vida de pecado. Ele não é apenas o Deus dos justos, mas também se revela como Deus daquele que se arrepende. Josias, por sua vez, teve uma reação oposta. Nós vamos comentar de Manassés. Manassés sofreu as consequências da sua desobediência, e algo horrível. Ele foi levado cativo para a Babilônia, mas foi ali, na aflição, que ele buscou ao Senhor. E Deus ouviu sua oração. Isso nos revela algo muito precioso. Deus não é apenas o Deus dos justos. Ele também é o Deus que ouve o arrependido. Eu lembro de alguns trechos da Bíblia, onde eu tive com muita clareza
É que quando Jesus foi questionado por que estava indo jantar na casa daquelas pessoas que eram vistas naquela época como pessoas que traziam, vamos dizer assim, uma maldade para a comunidade, que eram os cobradores de impostos. Eles eram vistos, somente por aqueles que tinham uma faceta religiosa muito forte, que seriam pessoas que não mereciam misericórdia. E Jesus falou assim: eu vim para aqueles que precisam de mim, não para aqueles que já estão no caminho, mas para corrigir aqueles que não estão. Quando Jesus comenta dessa forma, ou seja, ele traz para nós sim que nós seres humanos, quando falhamos, erramos, temos um caminho da salvação, mas esse caminho da salvação tem que ser feito sim com humildade, com arrependimento e sinceridade. E ninguém engana o Pai. Se o Pai dá oportunidade a uma pessoa, é porque Deus sabe que essa pessoa trouxe o arrependimento sincero. O Senhor é Deus de misericórdia para quem se volta a Ele. Para quem se volta a Ele. É isso que eu coloquei aqui. O Senhor é Deus da misericórdia, ou de misericórdia para quem se volta a Ele. E pessoal, mesmo depois de uma caminhada errada, quando há sinceridade, Deus ainda abre caminho para a restauração. E nós vamos fazer essa leitura olhando principalmente o que pode nos confrontar. Então, vamos olhar o nosso bloco do confronto do segundo bloco. Ou, na verdade, é o quadro confronto do segundo bloco. E o pensamento errado é quando nós, depois de tudo que fizemos, Deus não vai me ouvir. Não mereço. Olha só, eu trouxe esse exemplo aqui. Depois de tudo que fiz, Deus não vai me ouvir. Não mereço. Entenda-se que nesse momento aqui, nessa frase, existe a condenação pela própria pessoa. Ele já decidiu que Deus não vai lhe ouvir. Ele já, ele mesmo já se culpou e já deu uma sentença final. Não mereço. Quantas vezes na nossa vida nós fizemos algo semelhante? E algumas vezes nós até falamos assim, além de nós não merecermos, é exatamente isso que eu coloquei, ele não vai me ouvir porque eu não mereço. Pessoal, o pensamento certo é você olhar para o Pai e falar assim, se eu me voltar com sinceridade, Deus ouve o arrependido, tenho 100% de confiança nisso. Não é 99,99, é 100% de confiança nisso. Vou trazer um exemplo que é muito simples também. A pessoa erra, se afasta e pensa que Deus não vai mais recebê-la de volta. Quantas vezes seu pensamento usou essa frase? Ou usa? Se usa, pessoal, volte para o Pai. Como eu falei, se você voltar com sinceridade, arrependido da situação ou daquilo que foi feito, compartilhe com o Pai, com o coração aberto, porque o pensamento certo diria: Pai, eu reconheço meu erro e volto para ti com sinceridade. Porque fazendo isso, nós iremos para uma pergunta de confronto tranquila, porque nós vamos poder responder de uma forma clara. A pergunta é: tenho fugido de Deus por culpa ou tenho voltado para Ele com arrependimento? A pergunta foi feita, mas eu faço uma segunda pergunta. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca fez essa colocação? Errei e Deus não vai me dar a oportunidade. E algumas vezes a gente, como falei em outros dias, a gente se afasta, entendendo que ficar sozinha ou sozinho é melhor. Eu lembro de algumas frases que algumas pessoas, quando tem uma situação semelhante, algumas pessoas até falam assim, é melhor deixar ela sozinha. Se essa pessoa estiver sozinha porque está conversando com o pai, perfeito, maravilha. Mas algumas vezes o afastamento é através do inimigo.
O inimigo nos afasta da palavra para que nós mantenhamos esse tipo de pensamento, que é um pensamento errado. Por isso é importante que nós todos os dias buscamos ao Senhor, independente da circunstância, independente do momento, para que possamos estar sim, sempre recebendo uma nova direção, mas não só receber, agir pela mesma. E é isso que nós vamos olhar agora no terceiro bloco, porque o terceiro bloco vai falar o quê? Humildade muda a resposta. Humildade muda a resposta. Então vamos olhar para o terceiro bloco. Ao descobrir com clareza o que Deus exigia do seu povo, reconheceu que Judá era culpada e merecia os justos juízos anunciados no livro da lei. Sua resposta foi imediata. Humilhou-se e diante do Senhor, que honrou sua atitude. As maldições não caíram sobre Judá durante sua vida. Naquele curto período, a nação ainda desfrutaria de paz. Uma vida piedosa, marcada por arrependimento sincero e busca fervorosa por Deus, pode alterar o destino de uma geração inteira. Mas o avivamento que ocorreu no coração de Josias não alcançou o coração do povo. Podemos sim influenciar outros com o amor de Deus, mas não podemos obrigá-los a amá-lo ou a segui-lo. E nessa leitura do terceiro bloco, ele nos mostra Josias. Ao descobrir com clareza o que Deus exigia do povo, ele reconheceu que Judá, sim, estava culpada. Ele reconheceu a culpa da nação. Josias, mais do que ver a resposta, porque ele fez uma comparação com a dele, a resposta dele foi diferente. Diferente daquela que o povo mostrou. Josias se humilhou diante do Senhor. Sua resposta foi imediata. Ele se humilhou diante do Senhor. Josias não discutiu com a palavra. Ele não tentou se justificar. Ele se rendeu. E Deus honrou essa atitude. Isso nos ensina que o problema não é apenas ouvir a palavra. O ponto é como respondemos quando a palavra nos confronta. Quem se humilha diante da palavra encontra misericórdia. Isso é 100% certeza, pessoal. Então, já que nós temos 100% de certeza, vamos refletir como está a nossa reação, como é que estão os nossos pensamentos, como é que estamos em relação à nossa postura. Vamos agora para o confronto desse terceiro bloco, que vai nos mostrar as nossas atitudes. E a atitude errada, olhando esse terceiro bloco, é o quê? Ouvir a palavra e procurar desculpas para não mudar. É impressionante, pelo menos para mim, todos os dias na leitura devocional, e eu tenho compartilhado isso com vocês, eu acredito, mesmo estando lendo aqui, principalmente acredito quando vocês escutam novamente a gravação, eu faço isso todos os dias, como o texto para mim ele é simples, e ele vai de uma forma muito clara naquilo que eu faço e naquilo que eu não estou fazendo. Porque é isso que eu comentei aqui, ouvir a palavra e procurar desculpas para não mudar ou justificar. Isso aconteceu várias vezes comigo. Já dei aqui vários exemplos da minha pessoa, quando Deus me mostrava uma direção, e Deus mostrava a direção através de pessoas. Pessoas da minha estima, do meu carinho, do meu amor, e eu simplesmente buscava a justificativa. E a atitude certa foi a partir do momento que, olha só, quando nós recebemos a correção de Deus com humildade e obediência e aceitamos, mas aceitamos fazendo o quê? Agindo em cima dela. Porque todos os cultos, todas as missas, todo momento que você estiver se deparando com a palavra do Pai, nós nos sentimos tocados. Naquele momento, principalmente quando é algo mais simples no sentido de não estar no culto onde tem centenas, dezenas, milhares de pessoas, ou em missas também.
Mas quando você está num ambiente como o nosso aqui, que você recebe a palavra, uma direção, com a clareza, naquele momento. Mas terminamos, ou nós terminamos de escutar, o nosso cérebro parece que não só, vamos dizer, guardou para que nós possamos agir. Por isso que o principal exemplo que eu trago para nós é que quando nós escutamos algo, quando nós recebemos essa direção, nós temos que ter uma atitude diferente, pessoal. E a atitude diferente, vou trazer o exemplo aqui, a pessoa sabe que precisa corrigir uma área, mas tenta justificar o erro. A atitude certa é que você, quando sabe que precisa corrigir essa área, corrija, por menor que seja. O hábito sendo feito todos os dias de corrigir algo, por menor que seja, vira uma grande vitória, porque é aquilo que eu comentei. Nós temos hábitos pequenos, mas eles são hábitos muito errados no nosso dia a dia, que traz consequências grandes. Por isso eu trago para vocês que a atitude certa diria sempre: Senhor, se a tua palavra me mostrou que preciso ajustar, eu quero e vou te obedecer. Não é só eu quero e vou te obedecer. Nós temos que ter uma decisão, nós temos que ser prático no sentido que nada é corrigido sem ação. Eu, pelo menos, não conheço. Se eu venho numa linha de algo e para mudar esse algo eu não faço nada, eu não conheço. Por isso que quando nós nos colocamos numa situação de pedir a direção para o Pai e recebê-la, pessoal, algo tem que ser mudado. E é da nossa parte, não é do terceiro, é da nossa parte. E eu trago para uma linha de confrontar mesmo, a pergunta de confronto. Quando Deus me confronta, eu me justifico ou me humilho diante dele? E olha, essa pergunta vai ser muito importante, principalmente que vai fazer uma ligação com o quarto e último bloco, porque eu vou fazer essa pergunta novamente. Quando Deus me confronta, eu me justifico ou me humilho diante dele? Olha só, o último bloco nós vamos falar de arrependimento, começa com resposta pessoal. E vamos olhar o quarto bloco. O quarto bloco começa assim: mesmo quando nosso zelo por Deus não transforma multidões, ainda assim algumas pessoas são tocadas e essas reações individuais têm grande valor. O arrependimento começa quando ouvimos a voz de Deus e respondemos com humildade e sinceridade. E você tem ouvido a Deus ou ignorando seus chamados? Reflita. O que Deus tem lhe pedido para mudar? Reflita. O que Deus tem lhe pedido para mudar? Você tem resistido ou se rendido? Hoje, volte-se a Deus com sinceridade. Ele ouve e responde ao coração arrependido. Sim. E nesse bloco, ou o último bloco que nós acabamos de ler, ele traz uma lição muito importante. Por quê? Josias, sim, o rei Josias, ele foi um rei piedoso e influenciou o povo com zelo por Deus. Sim. Mas o texto mostra que nem todo o povo foi transformado de verdade. Não. E como nós colocamos no texto, como nós vimos no texto, né? Isso nos ensina algo muito simples. Podemos influenciar pessoas com amor, com exemplo e oração, mas não podemos obrigar ninguém a amar o Senhor. O arrependimento, pessoal, começa quando cada pessoa ouve a voz de Deus e responde com humildade. A decisão precisa alcançar o coração, mas de uma forma individual. Cada coração precisa responder a Deus. Sempre colocamos que quando existe uma necessidade de buscar a salvação, que é a salvação individual, inclusive daquelas pessoas que são nossa família,
nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas, nossos pais. Apesar de, sim, queremos influenciar cada um deles com amor, com exemplo, com oração, mas não podemos obrigar ninguém a amar o Senhor. Essa é um arrependimento, é uma direção que cada pessoa tem que ter para ouvir a voz de Deus. E isso que nos confronta. Então vamos para o confronto do último bloco, e eu vou começar pela pergunta de confronto. A pergunta de confronto é: tenho respondido à voz de Deus com mudança real ou apenas com emoção passageira? Vou repetir. Tenho respondido à voz de Deus com mudança real ou apenas com emoção passageira? Por quê? Se nós temos respondido apenas com emoção passageira, nós trazemos uma atitude errada. Ouvir a palavra de Deus, perceber que precisa mudar, mas continuar justificando minhas atitudes. Então, repetindo. Ouvir a voz, ouvir a palavra de Deus, perceber que preciso mudar, mas continuar justificando minhas atitudes. Nesse caso, pessoal, mude, mas tem uma mudança real mesmo. Porque a mudança real vai nos trazer o quê? Uma atitude certa, que é ouvir a voz de Deus, reconhecer o que precisa mudar e responder com arrependimento sincero. Deus sabe quando o arrependimento é sincero. Não adianta nós apenas falarmos se o coração não está arrependido. Se não trazemos para o Pai exatamente no sentido de, Pai, perdão por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E que eu posso trazer, sim, uma nova direção, executando, fazendo, transformando. E aí eu trago um exemplo diário, que é o quê? A pessoa entende que precisa pedir perdão, abandonar um hábito ou corrigir uma atitude, mas adia a decisão e continua do mesmo jeito. Eu sempre falo que é muito mais simples falar da minha pessoa, mas também é maravilhoso quando eu sei dos meus erros, que muitas vezes, mesmo sabendo, não corrigir, mas sabendo dos meus erros, busco a correção. E eu falo para vocês, quando é necessário a correção, ela não é tão fácil, porque nós criamos, no meu caso, de 60 anos de vida, eu criei hábitos que são hábitos que, para ser mudados, só com a dependência do Pai, só pedindo ao Deus todos os dias. Que algumas vezes são hábitos simples, mas a gente tem essa mania de deixar para o dia seguinte. Por isso, pessoal, busque o Pai todos os dias. Saiba que Ele vai estar sempre disponível. Se olhar os meus erros, as minhas fraquezas, e o Pai nunca desistiu de mim, tem me dado oportunidades sempre. Uma das maiores oportunidades que Ele tem dado na minha vida é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu, de forma alguma, imaginava que um dia eu estaria 5 horas da manhã acordando para ler a palavra de Deus, para compartilhar e receber 1000 vezes mais. Porque a cada leitura, a cada compartilhamento que nós fazemos aqui, pessoal, isso me dá uma clareza muito maior dos meus erros e dos meus acertos também. Porque é importante também valorizar que nós sim fazemos coisas boas, nós acertamos. E o Pai dá os parabéns quando nós acertamos. Mas a vitória só veio através dele. Não foi pela minha força. Quantas vezes eu tentei fazer pela minha força e a consequência foi o quê? Foram fracassos, foram desilusões, foram frustramentos. Fiquei frustrado em várias vezes, várias situações da minha vida, por um erro meu. Por isso que eu trago que a atitude certa seria dizer o seguinte: Senhor, eu ouvi a tua voz. Não quero apenas sentir, quero mudar de direção. Quero fazer sim a minha vida ser transformada. Quero ajustar tudo o que é necessário. Eu quero ser uma pessoa diferente. E a partir de hoje, eu vou fazer isso. E é exatamente isso que nós
temos que fazer, porque a pergunta de confronto foi exatamente essa. Nós temos respondido à voz de Deus com mudança real ou apenas com emoção passageira? E é isso, pessoal. E agora, para fazer um rápido resumo do que nós falamos aqui no devocional do dia de hoje, arrependimento e julgamento, eu trago para vocês aqui um resumo dos 4 blocos. No primeiro, nós vimos que ignorar a voz de Deus endurece o nosso coração. Já no 2, Deus ouve quem se arrepende com sinceridade. E olha o 3, a humildade diante da palavra muda a resposta. E por último, nesse último bloco agora, nós vimos o quê? O arrependimento começa com uma decisão pessoal. Ninguém vai obrigar você a se salvar. Todos nós queremos que os nossos entes queridos, que todo mundo se salve, mas é uma decisão pessoal. Por isso, eu trago como mensagem central do dia de hoje, ou para o dia de hoje, primeiro, depois desse, até eu fazer uma leitura, depois desses 4 blocos, a mensagem, espero que tenha ficado clara para todos. Deus fala antes do juízo, o coração endurecido resiste, mas o coração arrependido se rende. O caso de Manassés foi muito devastador, para não dizer outra palavra, porque o que ele fez é algo que não dá nem para pensar. Mas Manassés nos mostra que Deus ouve quem volta com sinceridade. Já Josias nos mostra que a palavra precisa gerar humildade e resposta, não ficar somente no entendimento, é na ação de fazer. Por isso que essa mensagem que eu estou colocando aqui no slide é sim a mensagem central para hoje e para todos os dias que vêm para frente. O arrependimento começa quando ouvimos a voz de Deus e respondemos com humildade. Porque Deus corrige, sim, Deus corrige, Deus chama e também restaura quem volta para Ele com sinceridade. Não existe outra forma. Nós temos que entender que quando Deus faz a correção, Ele nos chama para uma nova direção, para o propósito que Ele tem preparado para nós temos que ter a restauração para que nós possamos, sim, agradecer ao Pai essa nova direção, mas principalmente ver com sinceridade que aquilo que precisa ser feito vai ser feito. Então, talvez hoje Deus esteja nos chamando para parar de resistir e voltar com sinceridade. Não existe outro tempo. O tempo é hoje. Porque se você escutou essa palavra, se você tem esse entendimento, volte com sinceridade para o Pai. E voltar de que forma? É só aplicar isso aqui, ó. É simples, direto e objetivo. Senhor, dá-me um coração sensível à tua voz. Eu não quero resistir. Eu quero voltar para ti com humildade e sinceridade. Essa, pessoal, é para mim a aplicação do dia de hoje. Vamos nos arrepender. Vamos começar a entender que o Pai sempre está disposto. Você tem vários exemplos da sua vida. Eu coloco meus exemplos, vocês têm enormes, vários, que você fez algo errado e Deus te escutou, e Deus te ajudou, e Deus esteve com você. Então, vamos começar de hoje, porque arrependimento não começa quando apenas sentimos culpa. Começa quando ouvimos a voz de Deus e respondemos com humildade. Tá? Então, vamos para a nossa oração de encerramento, agradecendo mais uma vez a palavra, maravilhosa palavra. Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar. Que possamos sim pedir um coração sensível, um coração humilde e principalmente pedir arrependimento sincero e obediência diária. O contato com Deus tem que ser diário, diário. Se você se alimenta todos os dias, tem um café da manhã, tem um almoço, tem a janta, 3 vezes você se alimenta fisicamente. Com a palavra, não são 3 vezes, não. É em todo momento.
Todo momento você tem que se alimentar da palavra. Todo momento que você tiver, esteja escutando, esteja lendo, esteja refletindo, esteja conversando com o Pai. O Pai vai estar 100% do dia disponível para você. Pessoal, é algo que não dá para ver a dimensão, que Deus está no meio de nós nesse momento e Ele vai ficar durante o dia inteiro ao nosso lado, esperando nós tomarmos uma ação. Não perca, não perca, não perca essa oportunidade, não. Porque nós estamos com aquele que é dono de tudo, Criador do céu e da terra. Quando eu vejo algumas maravilhas, porque tudo Deus é maravilhoso, mas tem algumas coisas que, Deus do céu, que coisa maravilhosa. E uma das maravilhas do Pai, o principal tesouro deles é você. Deus te criou. Criou com aquilo de melhor que tem dele. Imagina, ser imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Talvez a gente não tenha essa clareza de entender que nós somos imagem e semelhança do Pai quando nós simplesmente seguimos a orientação dele. Então, vamos na nossa oração de encerramento agradecer ao Pai, e eu tenho certeza que o que nós lemos hoje vai ser transformado em ações. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor ainda fala, ainda corrige, chama e restaura. Perdão pelas vezes em que ouvimos a tua voz, mas resistimos. Perdão pelas vezes em que empurramos a mudança para depois. Hoje nós te pedimos, Pai, dá-nos um coração sensível, humilde e arrependido. Ajuda-nos a voltar para ti com sinceridade e a obedecer aquilo que o Senhor já nos mostrou. Que a nossa vida responda à tua voz, Pai. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou voltar aqui para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando. Agradeço do fundo do coração, porque já falei isso algumas vezes, vou continuar falando, tá? Tudo que eu tenho recebido do Pai, e não é pouco, é fruto de estarmos juntos, você estar aí do outro lado. E amanhã é domingo, mas estaremos aqui em nome de Jesus, tá? Fique com Deus, tenha um sábado abençoado, eu tenho certeza que sim, porque Deus está conosco. Até mais, pessoal. Amém. Tchau, tchau.